Olá, pessoal, tudo bem? É bom receber vocês aqui de novo com a gente para conversarmos sobre o nosso bem-estar pessoal. Algumas pessoas têm conversado comigo não apenas na questão de estarem ganhando peso por causa do seu problema emocional, mas também de estarem perdendo muito peso. Então nós queremos lembrar que o nosso grupo de apoio emocional para controle de peso também é para isso. É para aquelas pessoas que também não estão sabendo controlar o seu peso e acabam perdendo peso demais por causa da questão emocional. Então, esses vídeos também valem para você, para aquele que também está perdendo, ok? A alimentação equilibrada, exercícios físicos regulares e o bem-estar pessoal. Você estando bem equilibrado emocionalmente, que é o que nós temos trazido para você aqui, vale para você ter uma vida saudável. Este é o nosso objetivo aqui. Então, vamos começar? Hoje nós estamos trazendo um assunto que é muito debatido por aí, que é sobre ansiedade, a nossa inimiga íntima. Mas por que será isso, hein? Nós temos sempre que conviver com ansiedade na nossa vida. Por isso, se ela não for bem controlada, ela acaba se tornando a nossa inimiga mais íntima. Mas, antes de começarmos a falar sobre isso, vamos fazer um teste para descobrir como está o seu nível de ansiedade? A Ellen vai nos ajudar nisso. Olá, aqui é Ellen Santana, terapeuta da Essência e Equilíbrio. Vamos fazer um teste para ver seu nível de ansiedade? Nas 2 últimas semanas, você sentiu-se nervoso, ansioso ou no limite? Você tem se sentido cansado facilmente? Tem dificuldade de dormir ou permanecer dormindo? Sente-se tão preocupado que é difícil ficar parado? Sente medo como se algo muito mal fosse acontecer? Quando alguém diz que quer falar algo com você, você logo pensa: será que eu fiz alguma coisa errada? Tá tudo bem? O que será que aconteceu? Você está deitado à noite e ouve um barulho lá fora do quarto. Logo, já começa a imaginar que algo ruim está acontecendo lá fora? Não te ligam no horário combinado e você já começa a se preocupar e a olhar no relógio de 1 em 1 minuto? Quando sai de casa, você fica preocupado se realmente trancou a porta? Você procura o celular antes de entrar no carro, enquanto está no carro e depois de sair do carro? Você costuma falar: cadê meu celular? 2 minutos depois, ele ainda está aqui? 5 minutos depois, eu deixei meu telefone lá? Bem, se a sua resposta foi sim para a maioria das perguntas que foram feitas, o seu nível de ansiedade está lá em cima, está acima do normal. Mas como assim? Acima do normal? Então é normal ter ansiedade? Sim, e nós vamos te explicar por quê. A Ellen vai explicar para você o que é a ansiedade. Então vamos lá, o que é ansiedade? Ansiedade é causada por preocupações com situações que podem ou não acontecer. É um conjunto de emoções e reações do organismo antes de fazermos alguma coisa nova, de um desafio, uma experiência, talvez com alguma coisa arriscada ou estressante. Ou seja, é uma reação natural do corpo. Sabe aquela expectativa que deixa a gente apreensiva com relação a alguma coisa que ainda vai acontecer? Funciona como um mecanismo de defesa, até mesmo de sobrevivência, para lidar com situações de perigo que na maioria das vezes só está equivocada. A gente fica ansioso de forma tão desproporcional ao que está envolvido que numa tentativa de proteção, nosso corpo dispara o sistema de luta e fuga. O que é isso? É uma descarga de hormônios que é liberada no organismo. Todo mundo experimenta ansiedade em algum momento da vida, ou falando em público, uma entrevista de emprego, ou esperando uma notícia, apresentar um trabalho, esperando alguém chegar. Até certo ponto, a ansiedade
é positiva, porque ela nos leva a fazer uma organização prévia, nos impulsiona a agir. Mas ela pode se tornar um problema muito grande se os sintomas forem frequentes e intensos. Mas você pode estar pensando, mas isso não é medo ou será ansiedade? Você sabe qual a diferença entre medo e ansiedade? O medo é uma resposta emocional a uma ameaça real que está prestes a acontecer. Já a ansiedade é uma antecipação a uma ameaça futura que pode nem vir a acontecer. Parece confuso, mas eu vou te ajudar a entender. Você entra num local e se depara com um cão bravo. Isso é uma ameaça real, iminente de perigo. Ele pode te morder. Então, nesse caso, você sente medo. Mas, se você está em casa estudando calmamente para uma prova e de repente começa a pensar que não vai conseguir fazer as questões e você começa a se sentir angustiado, o coração batendo, mais acelerado, a sua respiração fica ofegante, nesse caso você está ansioso. Pessoas que sofrem de transtornos de ansiedade, geralmente elas superestimam aquilo que vai acontecer, a realidade do que realmente pode acontecer. Ou seja, os problemas parecem super problemas e a sua resolução para resolver esses problemas parecem mínimas diante desses super problemas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de ansiedade. Só aqui no Brasil, 19 milhões de pessoas. Mas será que homens e mulheres sofrem ansiedade da mesma maneira? O que você acha? Se você pensou que não, você está certa. As mulheres sofrem mais de ansiedade do que os homens. O organismo dos homens e das mulheres funciona de maneira diferente, mas fatores hormonais e sociais são alguns dos problemas que influenciam essas doenças nas mulheres. O homem é guiado basicamente pela testosterona, que é um hormônio que lhe dá vitalidade, agressividade, vigor sexual. Por outro lado, o ciclo hormonal da mulher pode variar durante o mês, durante o ano, durante toda a sua vida. Nos primeiros 14 dias do ciclo da mulher, ela está cheia de energia, alegria, de atividade e disposição. É quando o seu nível de estrogênio está mais no alto. Os outros 14 dias, o seu estrogênio abaixa, ou seja, ela fica com mais progesterona. Então, nesses dias, ela tem mais tendência a tristezas, a choro, a depressão, a ansiedades. Isso sem contar os períodos de gravidez, pós-parto, menopausa. Essas alterações hormonais que acontecem na mulher afetam a produção de neurotransmissores, que podem contribuir para o aparecimento de distúrbios simples até transtornos bem mais graves. O estresse está diretamente ligado à ansiedade, e isso costuma ser recorrente e crônico na vida das mulheres. Nós vivemos num mundo que cada vez somos mais exigidas de sermos as mulheres maravilhas. Ai, eu queria ser a Mulher Maravilha. Só que não somos aquela que cuida de tudo, que dá conta de tudo, que faz todas as coisas perfeitas, que está linda, maravilhosa, amada e ainda com um bebê de 6 meses no colo. Meu Deus! Nós tentamos ser esse tipo de mulher e, é claro, nunca vamos conseguir e acabamos nos frustrando, pois não conseguimos atender às expectativas de tudo que estão esperando de nós. Mais ansiedade, não é? Mas o lado bom disso tudo é que as mulheres encaram o tratamento para ansiedade e depressão de uma maneira bem mais rápida, diferente dos homens. As mulheres são mais emocionais e comunicativas, aceitando muito mais procurar ajuda do que os homens. E por falar nos homens, nós vamos falar sobre saúde mental para os homens no próximo vídeo, pois temos muito assunto para falar sobre isso. Então vai ficar para um próximo vídeo, ok? Os sintomas da ansiedade, eles podem se manifestar em nível físico e emocional. E eles podem surgir tanto em adultos como em crianças, sendo que nas crianças às vezes é mais difícil de diagnosticar porque elas têm mais dificuldade em expressar o que estão sentindo. Os sintomas físicos são roer as unhas, agitação e balança de pernas e braços, enjoos e vômitos, tontura ou sensação de desmaio, irritabilidade e dificuldade para dormir, uma dor, um aperto no peito, uma palpitação,
falta de ar ou respiração ofegante, dor de barriga ou diarreia, tensão muscular que pode até causar uma dor nas costas. Os sintomas psicológicos são comportamentos compulsivos, pensamentos obsessivos e perfeccionismo, preocupação excessiva, especialmente em relação ao futuro, dificuldade de concentração ou encarar a realidade, uma procrastinação, ou seja, deixar para fazer depois um trabalho, uma tarefa, uma obrigação, um nervosismo, irritação, um pensamento acelerado, um medo paralisante, uma estagnação e medos irracionais, descabidos e desproporcionais. A ansiedade pode se manifestar de várias formas, porém existem dois tipos mais comuns que vamos citar aqui. Primeiro, o ataque de pânico ou a síndrome de pânico. Os ataques de pânico, eles chegam assim de repente, são medos abruptos que acontecem de uma hora para outra e que podem alcançar o seu pico assim em minutos, em segundos. E essa crise acontece espontaneamente, de repente, sem a pessoa conseguir identificar o porquê dela estar acontecendo. Geralmente a pessoa já está vivendo algum tipo de ansiedade há um bom tempo, acompanhado de que algo muito ruim vai acontecer, um medo descontrolado, uma morte, uma tragédia iminente. E pode ter algum sintoma físico, como uma dormência, um formigamento nos pés, nas mãos, uma palpitação ou muito suor. Às vezes as pessoas confundem com um ataque cardíaco, mas é apenas uma resposta que o corpo está dando para a reação àquele medo que ela está sentindo. A síndrome do pânico é quando esses ataques de pânico começam a acontecer com frequência na vida dessa pessoa. O segundo é o transtorno de ansiedade generalizada, também chamado de TAG. É uma forma muito comum do transtorno de ansiedade. É uma preocupação desproporcional em relação aos acontecimentos. Ela acontece na maior parte dos dias, em vários dias, num período mínimo de 6 meses. Só que conhecer apenas os sintomas e o que é a ansiedade não ajuda a tratar ou evitar cada uma delas. É preciso ter algumas estratégias, alguns tratamentos para a gente conseguir resolver isso, porque a ansiedade, ela tem tratamento sim. E nós vamos falar disso em nosso próximo vídeo, quando nós vamos voltar trazendo as nossas especialistas que vão trazer mais dicas para você de como você pode tratar da sua ansiedade ou de alguém próximo de você. E se você tem algum assunto que você quer que nós tratemos aqui, quer conversar com a gente sobre isso, manda um recado pra gente aqui nos nossos comentários, no nosso WhatsApp. A gente quer ouvir você também. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Curta e inscreva-se em nosso canal e esperamos você no próximo vídeo. Tchau!